Oi, pessoal, meu nome é Cristóvão Gonçalves, eu sou advogado, professor universitário na Universidade Estadual de Pernambuco, curso doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Peço para que vocês acompanhem e se inscrevam no canal no YouTube para que a gente possa estabelecer esse diálogo a respeito de lei de drogas e outros temas. Recebi algumas perguntas, como da primeira vez, do julgamento do recurso extraordinário 635659, o que também é reflexo da nova conjuntura de descriminalização da maconha no Brasil. Eu realizo pesquisas e trabalho em processos também ligados à lei de drogas. Essas pesquisas eu realizo desde a graduação, passando pelo mestrado, quando eu comecei a juntar pesquisas relacionadas a drogas, estudos policiais ou segurança pública. E aí eu vou responder de maneira objetiva as perguntas de pessoas relacionadas a essa questão de drogas e abordagem policial. As perguntas, no geral, são perguntas simples, mas que exigem esclarecimento da população, do cidadão, para que ele não se veja diante de abusos do Estado. Posso ser preso se a polícia me pegar com uma quantidade pequena de maconha? A partir do julgamento do recurso extraordinário 635659, definimos que existe uma quantidade de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas que não configura tráfico de drogas. Em tese, de maneira relativa, essa quantidade faz com que alguém seja considerado usuário. Esse usuário não será preso, não será levado à delegacia para assinar um termo circunstanciado de ocorrência, e essa situação configura ilícito administrativo que ainda não foi regulamentado. Bom, quando a pessoa me pergunta uma pequena quantidade, hoje, graças ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma quantidade que não indica tráfico, portanto, que não leva alguém à prisão. Mas também que não pode levar alguém à delegacia para assinar um termo circunstanciado de ocorrência, porque a quantidade de até 40 gramas de maconha ou ter 6 plantas fêmeas foi descriminalizada, ou seja, não é mais crime, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Se a polícia entrar na minha casa sem mandado e encontrar drogas, o que faço? Bom, aqui é uma pergunta um pouco mais complexa, porque o crime de tráfico de drogas é um crime permanente. Os efeitos do crime de tráfico de drogas se protraem no tempo. É um crime, portanto, diferente do homicídio, que é um crime instantâneo, que ocorre e não se protrai no tempo. Como o crime de tráfico de drogas é um crime permanente, ele prescinde, ou seja, não necessita de mandado de busca e apreensão. Logo, pode haver uma diligência policial sem mandado de busca e apreensão, desde que a polícia justifique outros elementos que a gente chama de justa causa. Nesse caso, se a polícia entra sem mandado de busca e apreensão numa casa e encontra determinada quantidade de drogas, mas a gente percebe que não há uma justa causa, mas há uma perseguição, há uma atividade policial, uma atividade de polícia enviesada, é possível que esta diligência seja considerada nula pela Justiça por algumas questões técnicas que são trabalhadas no plano da lei de drogas e do processo penal brasileiro. Fui pego em uma blitz com droga no carro. Quais são meus direitos? Bom, primeiro é entender do que se trata a imputação. Então, você vai ser conduzido a uma delegacia por, acredito eu, que por um policial militar ou alguém que esteja realizando determinada atividade, como, por exemplo, guarda municipal. Você precisa saber na delegacia do que está sendo acusado. Então, você está sendo acusado do crime de tráfico de drogas, previsto hoje no artigo 33 da Lei 11.343 do ano de 2006, a lei vigente de drogas, ou você está sendo acusado de porte de drogas para uso pessoal, artigo 28. A diferença entre esses dois tipos penais é muito gritante no sentido de que tráfico de drogas pode levar alguém a ser preso. E porte de drogas para uso pessoal não leva alguém a ser preso, leva alguém a ser tratado no plano dos juizados. Lembrando que se a substância é maconha e a gente está trabalhando nos parâmetros do Supremo Tribunal Federal, isso não pode ser nem levado para o juizado especial criminal para que lá se aplique uma medida despenalizante, já que já houve para essa substância a descriminalização. Além desses direitos de saber a imputação, é preciso que a pessoa possa ter acesso a um defensor técnico. Esse defensor técnico é um advogado privado ou um defensor público, e que essa pessoa tenha direito de comunicação com sua família. Em caso de prisão, essa prisão precisa ser comunicada tanto ao seu defensor técnico
quanto aos familiares, quanto ao Ministério Público, que exerce um papel de fiscal da lei na ordem democrática brasileira. Se eu estiver com um amigo que tem drogas, eu posso ser preso junto? Veja, em tese, o crime de uso de drogas ele é um crime individual. Só que existe um crime que se chama consumo compartilhado, um tráfico, na verdade, compartilhado, que é um consumo entre duas pessoas. Então, assim, em tese, você não pode ser preso se só seu amigo tem drogas e se vocês não estão fazendo um uso compartilhado. O uso compartilhado de substância pode ser configurado na legislação no artigo 33, parágrafo 3º. O artigo 33 da legislação de drogas prevê no parágrafo 3º que oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, embora esse uso compartilhado esteja no artigo 33, que estabelece as penalidades do tráfico, essa, na verdade, é uma modalidade de uso. Inclusive, observando-se que a pena não supera 2 anos. É uma pena pequena, de 6 meses a 1 ano, que é uso compartilhado. Em outro caso, se você está com uma pessoa que tem determinada quantidade de drogas e que não há uso compartilhado, uma utilização conjunta, você não pode falar em crime porque você está do lado de alguém sob pena de violar inúmeros princípios do direito, entre eles a responsabilidade subjetiva e uma premissa básica de civilização. Então, ninguém precisa ser herói, ninguém precisa controlar os atos de outras pessoas. Posso recusar ser revistado pela polícia? Como fazer isso sem gerar problema? Não, você não pode recusar a uma revista policial. Mas você pode justificar que aquela abordagem é uma abordagem nula. É uma abordagem que, por exemplo, se baseia em estereótipos raciais, é uma abordagem que vem enviesada e o que contamina essa abordagem. Mas essa é uma discussão que ocorre no plano da justiça, no plano da lei de drogas e do processo penal. E se a polícia plantar drogas em mim, como eu provo minha inocência? Bom, plantar drogas é o que a gente conhece como flagrante forjado. Essa prática de flagrante forjado, ela pode ocorrer tanto por um sentimento de vingança, rivalidade, mas ela também pode ocorrer por uma questão que ocorre hoje, que são bonificações policiais. Então a polícia ganha para prender pessoas que portam determinados tipos de drogas. Bom, então como é que se faz para desconstituir um flagrante forjado? Essa também é uma discussão técnica que ocorre no plano do processo penal e exige a contratação, o acompanhamento por meio de um defensor público ou de um advogado que apresenta as razões e leva ao juiz, que vai realizar uma convicção de que, na verdade, aquele flagrante ele foi um flagrante forjado, o que se conhece também na linguagem popular como flagrante plantado. Posso ser preso por vender algo que parece droga, mas não é. Não, orégano não é maconha, nem sal constitui-se como cocaína. Os crimes ligados às drogas exigem uma perícia preliminar, uma primeira perícia para a constatação de que ali se trata de uma substância proibida pela portaria 344 da Anvisa, que regulamenta o que é droga no Brasil. O que muda se eu for menor de idade e for pego com drogas? Essa situação vai ser regulamentada no plano da justiça infanto-juvenil. Então, a gente vai regulamentar essa situação numa vara que vai se regulamentar pela UECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em tese, o porte de drogas considerado como o uso de drogas não vai levar alguém a ser internado, a gente não vai falar em prisão de adolescente, e, em regra, o tráfico de drogas pode levar alguém a ser internado, isto é, ser preso provisoriamente pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Então, na verdade, a gente não vai ter crimes de porte de drogas para uso pessoal e de tráfico. A gente vai ter atos infracionais equiparados. Esses atos infracionais equiparados, se forem de tráfico de drogas, podem, em tese, levar à internação provisória e definitiva daquele adolescente. E, se a gente estiver falando de um ato infracional análogo ao porte, essa situação não levará à internação, mas outras medidas regulamentadas no plano do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. Se eu confessar que uso drogas, isso pode ser usado contra mim, depende do contexto. Então, se eu confesso que uso drogas
e que, na verdade, aquela substância que eu trago comigo, na verdade, não é uma substância para fins de tráfico, mas para fins de uso próprio, isso pode me conduzir a uma outra situação jurídica menos gravosa do que a prisão. Confessar, por outro lado, que realiza tráfico de drogas, a depender da situação jurídica, pode levar à incidência de súmulas do STJ que necessariamente conduzam o que a gente chama de atenuante, isto é, uma diminuição da pena que ocorre na segunda fase da dosimetria. Dosimetria é a atividade do juiz de aplicar a pena. Casos reais de pessoas presas injustamente por drogas no Brasil e como evitar isso? Bom, casos reais de pessoas presas com drogas em relação a flagrantes forjados, em relação a situações, na verdade, que configuram injustiça no sentido de imputação de tráfico, quando aquilo seria, na verdade, no máximo, um uso de drogas, por questões de racismo estrutural, são, infelizmente, situações que se repetem cotidianamente no Brasil. Essas situações, elas passam a ser minoradas ou passam a ser controladas a partir do momento que a gente denuncia determinadas práticas e a partir do momento que a gente olha determinadas situações, como a política de drogas, para além da justiça criminal, percebendo que a educação, na verdade, é uma chave, é uma pedra fundamental na forma de avançar na política de drogas que queremos. Existem muitas situações sobre tráfico de drogas. Por exemplo, recentemente eu defendi um rapaz a quem foi imputado um crime de tráfico de drogas. Ele tinha uma quantidade de 50 gramas de maconha, uma quantidade um pouco superior ao critério utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, só que ele foi preso exclusivamente pelo nervosismo no olhar. Bom, essa situação, tratada no plano dos tribunais superiores do STJ, foi considerada nula. Então, a política de drogas, ela envolve questões muito particulares, porque ela também é um grande emaranhado de situações que envolvem a sociedade brasileira, como a permanência de racismo estrutural, como a ideia clientelista e patrimonialista em que funciona a sociedade brasileira, e a seleção de indivíduos que estão, muitas vezes, vulneráveis ao que a gente conhece como tirocínio policial, isto é, ao faro policial. Então, na verdade, trabalhar com lei de drogas é saber que você precisa ser acompanhado por um defensor público ou por um advogado de extrema confiança e que tenha um olhar sagaz sobre a forma como se constrói a narrativa de imputação do tráfico ou a forma como se constrói a narrativa da imputação do uso de drogas. As maiores mentiras que te contaram sobre a lei de drogas no Brasil. Bom, eu acho que uma das maiores mentiras que se fala sobre a lei de drogas é que quem é preso com drogas passa pouco tempo preso. Além de passar pouco tempo preso, é dizer que, de uma maneira geral, se incentiva o uso de drogas, ou que não há punição para o uso de drogas ou a mercância de drogas. O encarceramento em massa é um fenômeno global que se entrelaça globalmente, mundialmente, com o controle de drogas. O que você faria se seu filho fosse preso com drogas? Bom, se eu tivesse um filho e se ele fosse preso com drogas, a primeira coisa que eu procuraria é entender a situação, em que contexto ela se deu e se, na verdade, ela é legal. Porque muitas incriminações por tráfico de drogas começam com situações extremamente ilegais que muitas situações são consideradas nulas em outras instâncias da justiça. Posso ser preso por usar droga em casa, sem ninguém por perto? Bom, vamos lá. O uso de maconha hoje foi descriminalizado. Então, a gente não fala nem em crime, ainda que seja um crime menor, que é de pequeno potencial ofensivo. O uso de outras substâncias que venham a ser consideradas como porte de drogas para uso pessoal, consumo próprio, podem ainda ser consideradas crime de menor potencial ofensivo, o que não leva ninguém a ser preso. Mas pensando, respondendo, reagindo a essa pergunta de outra maneira, uma abordagem policial que queira ter legitimidade, que procure ser séria, deve, segundo o entendimento de tribunais superiores, ser gravada para fins de evitar qualquer alegação de nulidade e qualquer alegação de ineficiência ou que venha a declarar qualquer mácula sobre o serviço policial. Se a droga for de outra pessoa, mas estiver no meu carro, eu sou culpado?
Veja, é um pouco engraçado falar disso, veja. É uma situação muito delicada ter uma droga de outra pessoa no carro e é uma situação também difícil de provar. O que não é impossível de ser feito. Então, dizer que eu sou culpado não é o caminho, mas também não é fácil desconfigurar uma acusação de tráfico em que você encontra uma determinada quantidade de drogas, sobretudo uma quantidade elevada de drogas, em um carro que me pertence. Drogas são todas tratadas da mesma forma pela lei, maconha, cocaína, LSD, veja. As drogas que são proibidas, que são proscritas, elas se encontram na portaria da Anvisa, número 344. Obviamente que existem drogas que têm potencial lesivo mais grave, considerando o tempo de utilização no organismo do ser humano. Logo, o juiz, quando vai aplicar uma pena, ele observa a quantidade e a qualidade de droga. Esse é um mandamento para o juiz na hora de dosar a pena, na hora de aplicar a pena. Se eu for preso com drogas, como conseguir um bom advogado rapidamente? Eu não vou dizer que pode me indicar, mas se eu for preso com drogas, eu preciso ter um advogado de confiança. E antes de ter um advogado de confiança, eu preciso me comunicar com familiares, amigos, para que eu possa realizar essa interlocução com um profissional que não necessariamente é um advogado, mas pode ser um defensor público também. Qual a melhor forma de se defender se for acusado injustamente por tráfico? Veja, não existe uma melhor forma de se defender. A melhor defesa nos crimes que são relacionados às drogas, ela é uma defesa que percebe desde a apresentação de uma denúncia criminal, ou muito antes, desde o inquérito policial, as falhas, as máculas que sustentam aquela determinada operação policial, aquela determinada diligência policial. Então, um olhar astuto, atento, um olhar que observa detalhes nos crimes relacionados às drogas é extremamente necessário para que a gente realize uma boa defesa antes mesmo do oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público, ou seja, dentro do inquérito policial, até quando o juiz se pronuncia a respeito de uma culpa ou inocência numa sentença que a gente conhece como sentença de mérito. Isso tudo após o procedimento da lei de drogas, que é um procedimento especial, após a audiência, enfim, após o exercício do contraditório ou ampla defesa.